bom, Josi. Hoje Ai, estamos com problemas técnicos de várias espécies. essa coisa de usar a câmera que conecta e usar do próprio computador acaba me atrapalhando mais do que ajudando. Vamos ver se eu resolvo aqui, senão eu passo para o... Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, Carol. Oi, agora deu. Uma boa noite a todos, então, né? Tivemos alguns probleminhas, mas acredito que já está tudo ok. Sejam bem-vindos. Estamos dando agora início ao Cine, né? Que é organizado por nós, estagiários ali da Clínica Horizontes. Somos do estágio básico. E hoje vamos discutir o Tarja Branca. Passar para o Thiago. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pela presença. É um prazer estar com todos vocês nessa noite. A gente vai ver um pouquinho, então, da sinopse do filme e o trailer, para quem não conseguiu assistir, para dar uma ambientada antes da gente falar um pouquinho com as convidadas. Tá? Tem como botar na tela a sinopse para a gente? Então, Tarja Branca é um documentário que vai falar sobre as brincadeiras infantis, que fazem parte, então, da nossa formação social, intelectual e afetiva, que por ela a gente socializa, nos define, introjetamos muito dos nossos hábitos culturais da vida adulta, todos brincamos na infância e no brincar fomos livres e felizes. Mas será que ainda carregamos essa subjetividade brincante, cultura lúdica, vivas dentro de nós? Será que a criança que fomos se orgulhará do adulto em que nos transformou, que nos transformamos? Tarja Branca manifesta a importância de continuar sustentando o espírito lúdico que surge em nossa infância. Então vamos assistir um pouquinho o trailer. Ele não tem som, pessoal. Será? A gente tem que compartilhar o áudio antes de... Deixa a gente só ver aqui. Na hora de compartilhar tem uma flagzinha embaixo assim que tu tem que marcar compartilhar o som também.
Paola, se tu deixar o teu microfone aberto e o som rolando, talvez a gente consiga ouvir o teu áudio. Se me passarem o link, eu posso tentar abrir o com som aqui, sem problema. O link do YouTube, né? Eu acho que eu consigo compartilhar a tela aqui. Foi? Deu? Vamos ver o áudio agora, bota play. Sim, tá com áudio agora. Aham. Não, não. Parecia que ia ter áudio, mas parou. Quer mandar o link aqui no chat, eu compartilho? Foi. Tu recebeu, Léo? Te mandei pelo WhatsApp. Ver se vai aparecer agora. Organizada do jeito que Vai, não vai, vai, não vai, né? A expectativa. então a gente vai massacrando toda a educação. Usar o fio inteiro de cada ser. Quando você está usando seu fio de vida inteiro, você está brincando. O problema é como a gente colocar isso no lugar certo das nossas vidas. E a gente está vivendo um mundo cada vez mais doente. Pânico, depressão. Não dá para continuar desse jeito. Com essa escassez de tempo, de espaço, de tudo. A vida não é eterno, mas fundo de poço tem mola. Brincar é urgente. Eu tô pela revolução que falta, que é a revolução da criança. Obrigado, Leonardo. Bom, e com tantos problemas técnicos, gente, desculpa. Eu vou pedir para a Sânia apresentar as nossas convidadas, que eu acho que é o que a gente quer ouvir essa noite, o que elas têm para falar desse documentário, que tem um tema tão amplo, mas acho que tão importante. Sânia, se puder fazer a apresentação para a gente. Claro. Vou pedir para colocar ali na tela o mini currículo delas, teria como? Então, as nossas convidadas é a Carolina e a Josiane, né? Vocês têm como compartilhar para mim?
Então, a Josiane, ela é psicóloga, especialista em psicoterapia de orientação psicanalítica, é especialista em dependência química, mestre em psicologia do desenvolvimento, especialista em perinatalidade, parentalidade e clínica de bebês, coordenadora e docente, supervisora da formação do Instituto Horizontes e coordenadora do Núcleo Bebê do mesmo. Temos também a Carolina Silveira Campos, ela é psicóloga formada pela PUC, é especialista em psicoterapia de orientação psicanalítica pela CELG, psicanalista em formação pela SPPA, realizando atendimento de adultos, crianças e adolescentes. Atuou como supervisora e professora no curso de psicologia da Uniriter e ministra o seminário de estágio na clínica, que é a nossa, né? Então, vocês sejam bem-vindas. Eu passo a palavra para a Josi. Fica à vontade. Então, boa noite a todos, né? Muito bom estar aqui com vocês de novo. Quero agradecer, né, a coordenação do Cine Café, ao pessoal que trabalha, né, na equipe do Cine Café pelo convite. E, bom, vamos tentar pensar um pouco hoje juntos aqui sobre o documentário. Eu tentei, né, do jeito que eu pude, para hoje vir até de acordo, né, vim com a minha tarja branca aqui, já brincando, então, né, com o tema, porque eu achei bastante, assim, intrigante o título, inicialmente, do documentário, né, e interessante a brincadeira que é feita depois, né, à medida que a gente vai vendo as cenas, né, os relatos sendo trazidos, né, sobre este santo remédio, né, que, como a pessoa diz, é tomado, né, pelo ouvido, algo que a gente, né, já encontrava lá atrás, né, quando Freud funda, né, o método psicanalítico, né, então um remédio que acontece pela fala e pela escuta, né, e que, então, de tarja branca. Bom, mais um documentário organizado e, né, montado pela Stella Renner, né, que tem feito, assim, trabalhos muito interessantes de buscar no cotidiano, na vida cotidiana, representações do que é necessário para uma sociedade melhor, né? A gente tem aquele outro documentário que é bastante conhecido dela, né, sobre os bebês, sobre a criação de bebês em diferentes culturas, inclusive, né, e das coisas simples que são importantes e fundantes do psiquismo. E aqui ela traz, junto com, né, os outros diretores também, uma proposta nessa linha, onde ela vai buscar nos depoimentos, então, da expressão da cultura no país, né, o que é necessário para a gente poder resgatar, retomar, né, um desenvolvimento social, através da cultura, né, que possa, de alguma maneira, trazer mais alegria, mais satisfação, mais felicidade para os indivíduos. Vou pedir desculpas para vocês se a minha voz falhar ou se eu tossir, porque com essas mudanças de tempo eu também, né, fico afetada. Enfim, né, então, assim, quando ela fala das, né, as diversas pessoas, eu fui tentando pegar os nomes e ver quem eram as pessoas do documentário, os depoentes, e aí, lá pelas tantas, eu desisti, porque são inúmeras e diferentes pessoas com diferentes formações, que vêm de campos diferentes, né, das artes, do trabalho direto com crianças, da pedagogia,
e desistir, né? Mas então, me chamou a atenção uma das primeiras depoentes, quando traz, né, tem um depoimento, é um homem que diz que quando você perde a capacidade de brincar, você perde a conexão com a sua essência, né? Bom, isso me fez pensar, né, no o que a gente comunica através do brincar, né? E eu que gosto tanto desse tema, que estudo, né, e tento entender até mesmo, né, por que a gente usa o brincar na psicoterapia psicanalítica de crianças, né, e bebês e crianças, né? Então, quando fala dessa conexão com a essência, está falando justamente da conexão com as nossas emoções, os nossos conteúdos recalcados, o que nós temos de mais primitivo dentro da gente, tudo que está lá no nosso inconsciente, que se manifesta de alguma maneira através do brincar, do livre brincar, do faz de conta, das expressões artísticas, como uma poesia, uma música, alguma coisa de artes plásticas, né? Que são brincadeiras, que é como se fossem brincadeiras, nesse faz de conta. Algo que ocupa o lugar de outro, que representa outro. Bom, eles falam de memórias da infância, terminam o documentário, inclusive, cada um apresentando uma foto das suas lembranças infantis mais felizes, e muitas delas aparecem vinculadas a momentos de brincadeira, né? Se eu perguntasse, fizesse um exercício aqui entre nós participantes, e perguntasse assim, o que lembra de mais significativo na sua infância, é bem possível que uma boa parte respondesse em relação às suas brincadeiras, né? Coisas que quando a gente lembra e conversa e comenta das brincadeiras que se fazia, existe uma natural emoção afetiva, né? Algo afetivo vem à tona, de muito prazer, de muito encantamento, né? Que nos remete a memórias, mas que traz junto essas sensações. Bom, nas antigas brincadeiras, né, a gente vê tanto as brincadeiras que envolvem o corpo, as brincadeiras de rua, de bicicleta, de jogos como futebol, do mar, né, as brincadeiras mais corporais, como as brincadeiras mais de representação simbólica, né? As cantigas, as danças, aquelas brincadeiras das meninas de, né, fazer movimentos coreografados com várias falas ao mesmo tempo e rápidas, né, que representam todo um cenário ali e essa questão do toque, né, do fazer contato, e nisso tudo, né, o documentário vai trazendo como essa linguagem espontânea, que pressupõe liberdade dentro de um tempo, dentro de um espaço, e que pressupõe liberdade de criação, vai se perdendo à medida que a gente vai entrando nas exigências do mundo adulto, né? Aonde a gente vai tendo que abrir mão do princípio do prazer gradativamente, sublimando as nossas necessidades brincantes e de expressão de afeto via trabalho, né? E que às vezes acaba tendo uma conotação de obrigação, de rigidez, né? E não mais de prazer. Tem um momento do documentário, inclusive, que eles referem, assim, né, que as pessoas que escolhem profissões
que lhe parece que lhes são prazerosas, tem uma tendência a exercê-las de uma maneira mais leve, né, mais fácil, por mais tempo ao longo da vida, e aquelas pessoas que acabam optando por coisas que não gostam ou que não têm opção, acabam tendo uma relação sofrida, né, com o trabalho. Bom, e aí para, né, falar um pouquinho disso tudo, eu fui lá resgatar algumas questões teóricas, assim, né, sobre as que a gente estuda, assim, sobre as funções do brincar, né. Fui pegar lá um autor que eu gosto muito, que é o Johan Huizinga, né, que é um holandês que escreveu um livro chamado Homo Ludens, lá em 1938, né, em que ele já tentava entender essa função do jogo dentro da cultura, né, e lá ele já trazia, assim, que a função do jogo, do brincar dentro, né, das civilizações, tem dois aspectos fundamentais, assim. Um é a representação de alguma coisa e o outro, a luta por alguma coisa. O que ele quer dizer com isso, né? Então, a representação de alguma coisa. Algo além, né, mais do que aquela realidade que eu vivo neste momento, que vai fazer com que eu até chegue momentaneamente a acreditar que eu sou aquilo. Mas sem eu chegar a perder a noção da realidade, né? É como se eu psicotizasse por alguns minutos, por algum período. Então, aí ele traz tanto a questão da infância, né, das brincadeiras de faz de conta, onde eu posso encenar todas as situações futuras da vida, eu posso vir a ser a mãe, a irmã mais velha, a mãe, a professora, onde eu posso ter uma atividade de trabalho sem me responsabilizar, né? Bom, aonde eu posso exercer poderes que eu não tenho enquanto criança, e que, no faz de conta, eu vou me dando, vou me atribuindo, né, e me autodeterminando esses poderes. E ao mesmo, tudo aquilo dos pais que eu quero tomar para mim, nesse um dia vir a ser. Bom, e vou constituindo as minhas identidades através dessas representações que eu vou internalizando, introjetando, internalizando através do faz de conta. E que aparece na cultura, como que o Huizinga já falava lá em 38, mas que a gente vê aqui também no documentário, na cultura, nas festas religiosas, nas festas populares, no carnaval, né? Onde, naquele momento, por exemplo, nas festas religiosas, né? Representar um determinado santo numa procissão, né? Tá lá vestido, fantasiado, te dá aquela sensação de ser por um momento, né? Lá no final do ano, no Natal, no presépio vivo, poder ser, né? Jesus, a Virgem Maria, a gente tem até mesmo na Semana Santa, todas essas representações populares, né, da paixão de Cristo, então poder viver o Cristo, naquele momento a pessoa vivencia como se fosse, o próprio teatro é isso, né, na vida adulta. E a gente pode dizer que os atores são pessoas que escolheram brincar de faz de conta para sempre, né, na vida. E, bom, no carnaval, né, por aqueles momentos, por aqueles segundos, a gente é aquilo, daquela fantasia que a gente coloca,
ou dos desfiles, né, das escolas de samba, onde as pessoas incorporam aquele papel por algumas horas, alguns momentos. Bom, e uma luta por alguma coisa, né? Porque as civilizações dentro da cultura, desde lá os tempos, né, primordiais, desde os tempos mais primitivos, sempre, para sobreviver, precisaram lutar, né? A luta de uns com os outros. E a competição do mais forte, do que caçava melhor, do que era capaz de dominar o clã, né? E que vai depois sendo transferido para questões não mais de competição de força, de estratégia, mas para jogos, né? Então, aonde eu vou encenar essas minhas habilidades dentro de um cenário que já tem algumas regras sociais do que eu posso e do que eu não posso, né? E que vão me dar sensação de êxito sobre o outro, sem precisar efetivamente destruir, né, o outro. Então, por isso que o Huizinga falava dessa coisa de que teria, então, né, essas duas funções, a de representar alguma coisa, algo que eu não sou, ou dessa luta por alguma coisa, de vitória, senso de vitória, né? E que condensaria aí, assim, toda a emoção que, nas brincadeiras e nesses jogos, toda a emoção humana, né? Todos os sentimentos, então, frente aos fenômenos da vida e da natureza, né? Que ficariam condensados nessa ação reflexa e elevada, né, para as expressões, então, lúdicas, poéticas, artísticas, né, onde uma fala, um ato, uma palavra representa muitos outros. Bom, seriam, então, figurações, assim, mais imaginárias, né, da realidade desejada dentro do possível em cada cultura. O documentário me fez pensar também lá nas postulações, então, do Freud, observando o famoso jogo do carretel, né, do seu neto, lá que é uma das primeiras a primeira referência assim que se tem, né, dentro da literatura psicanalítica a respeito, né, da importância do brincar enquanto constituinte psíquico e enquanto representante dessa constituição, né? Embora, né, muito embora, sim, hajam autores que tragam mais recentes, estudando o brincar e a constituição psíquica, como o Ricardo Rudolfo, eu sempre me atrapalho para dizer o nome dele, eu tenho que dizer devagarinho, Rudolfo, né? Um argentino que estudou bastante isso junto com, né, toda a conceituação do Winnicott, do próprio Vitor Guerra, e que ele traz, então, assim, que, sim, né, mas que as funções do brincar, né, a nível de constituição psíquica, libidinal, elas já acontecem na libidinização do próprio corpo do bebê, muito antes do fordar, que o Freud aponta, né? Não sei se todo mundo sabe aqui o que é o fordar, é aquela brincadeira, né? Então, do neto do Freud, que ele observa que quando, lá por 8, 9 meses do bebê, quando a filha dele, a mãe do bebê, sai, o bebê começa com um carretel de linha, né, amarrado por um fio, começa com uma brincadeira de jogar o carretel e pegar de novo. E tentar dizer alguma coisa como for, dá, né? E ele observa aquilo e aí ele entende que é
vai e vem, e vai e vem, né? Some, aparece, some, aparece. E ele entende que isso tem a ver com o que o bebê observou, né? E que isso significa que, nesse momento, o bebê tem a noção de que a mãe é alguém separado dele, não faz parte dele, né? De uma constituição única com ele. E que a mãe tem essa capacidade de ter outros interesses que não só o estar com ele, o alimentá-lo e o encantá-lo, e que levam a mãe a se afastar dele. E que, bom, depois, até para que ele se tranquilize, né, não se sinta abandonado, ele precisa alucinar que essa mãe vai voltar, né? Então, se o carretel precisa voltar, que é aquela brincadeira que a gente vê as crianças fazerem, né, que cansam aos pais e quem está com eles, né, e meu tempo está acabando, eu tenho que correr. De joga o carretel no chão, ou joga o brinquedo no chão, a gente junta, porque a criança quer, aí ela joga de novo, né, e a gente diz, pô, mas né, a gente entrega de volta para ela jogar no chão? Sim, a gente entrega para ela jogar no chão, e ela está elaborando isso que eu estava falando, né. Então, o Rodolfo, ele traz assim, né, que primeiro, o brincar, ele teria um objetivo de formar superfícies psíquicas para o bebê, né? Onde o bebê vai, nessa coisa de retirar do corpo do outro, do corpo da mãe, os significantes, não só extrair o leite, a temperatura, a sensação de aconchego, mas que com isso ele extrai junto todos os significantes que essa mãe tem dentro dela e que ele se apropria, né? E isso vai formando essa superfície, né? Que separa ele, pele, né? Separa ele da mãe. Bom, e que aí, num segundo momento, a criança se interessaria por brincar junto ainda com a mãe, pela noção do dentro e do fora. Então, né, chegando perto do Fordá, essa coisa do ego, não ego, eu, não eu, né? E que, com isto, então, apareceria a terceira função do brincar, que seria, ou terceira etapa, terceiro tempo, como ele diz também, em que há uma conquista de uma capacidade simbólica. Então, eu adquiri os significantes desse mundo materno, porque ela vai me comunicando, vai me dizendo o que é cada coisa. Eu já sei que ela é ela e eu sou eu, né? E que estamos separados. E o que eu faço com isso tudo? Bom, eu vou ter que usar a minha capacidade de transformar esses significantes em símbolos dentro de mim, para que eu possa lidar melhor com essa realidade fora, né? E que eu consiga expressar os meus conflitos, as minhas angústias, os meus sofrimentos, os meus prazeres, de uma forma tranquila, porque se ficar aterrorizante, eu paro, eu mudo o que na realidade eu não posso, né? Não sei como é que eu estou do tempo, estourei o tempo? Um pouquinho. Tá. Pode finalizar. Então, eu vou finalizar, sim, né? Vou passar a palavra para a Carolina, porque o documentário me mobilizou muita coisa, né? E teria muita coisa para ser discutida, mas então vou deixar para depois, quando a gente abrir para os comentários. Muito obrigada, Josi. Obrigada. Oi, gente. É difícil mesmo, Josi. Eu também penei para conseguir pensar em restringir no tempo, né? Bom, eu também quero começar agradecendo o convite, né? Fiquei bem contente com esse convite. Eu sou nova no Horizontes, então fiquei bem contente que vocês me convidaram para estar aqui, para conhecer essa atividade, para eu poder também conhecer o grupo do estágio básico, né? Porque vi vocês rapidinho naquele dia. Então, vou também trazer as minhas ideias aqui, né, do que eu fui pensando, né, porque foi muita coisa.
E tentei, viu, Josi, pegar alguns nomes dos personagens, assim, dos que dão os depoimentos para me ajudar também a construir o que eu fui pensando. Então, assim, gente, para começar a pensar o que eu assisti no documentário, eu permiti que a emoção que eu fui tomada ao longo, né, do tempo que eu fui assistindo pudesse começar a falar por mim aqui hoje, né? E eu vou tentar explicar para vocês por que me emocionou tanto e me apresentar também para vocês assim. Eu escuto muito a pergunta: por que tu gosta tanto de carnaval, Carol? E inspirada nos minutos finais desse filme que a gente assistiu, eu vou me juntar ao Wilson, o Cláudio e o Jerry, que são personagens que falam lá no final do filme e que eles se apresentam, né? Além de design industrial, empregado público e advogado, respectivamente, eles são também brincantes do frevo. Então, muito prazer. Eu sou a Carolina, eu sou psicóloga, psicanalista e eu tento dançar frevo. Eu brinco carnaval desde que eu estava na barriga da minha mãe. Eu sou filha de uma pernambucana e de um gaúcho. Então, subindo e descendo as ladeiras de Olinda, o ritmo das rabecas do frevo e dos tambores do maracatu já deixavam registros em mim. Talvez eu tenha escolhido começar por aqui, porque ao assistir ao documentário, eu me peguei muito envolvida na lembrança em que encontrei a essência do meu brincar. Quizá esse seja um daqueles breves momentos de transitoriedade descritos pelo Freud lá em 1915. Nesse texto a que eu me refiro, intitulado Sobre a Transitoriedade, o Freud reflete que, mesmo sendo transitória, a beleza pode ser desfrutada com alegria. E ele diz assim, abre aspas, quanto à beleza da natureza, cada vez que é destruída pelo inverno, retorna no ano seguinte, fecha aspas. E eu pergunto, não é assim também com o carnaval? Num período social histórico em que guerras, doenças e consequentes perdas fazem parte do nosso dia a dia, tempos em que não podíamos estar juntos nos carnavais, nas escolas e encontros com a família, que belo momento a gente poder conversar sobre isso aqui hoje. E que excelente pílula tarja branca esse. Afinal, como disse o Hélio Leites, que é aquele artesão universitário que aparece bem caracterizado no documentário, a solução está nas palavras, os remédios que entram pelos ouvidos. Eu penso, contudo, que nem sempre é fácil encontrá-lo, mas não seria uma alternativa tentar de forma espontânea? E como vemos no documentário, brincar é a linguagem do espontâneo. Mas se brincamos menos, como fica a comunicação com a nossa essência? Juarez Cruz, que é um psicanalista nosso aqui da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e que escreve muito sobre a relação da psicanálise com a cultura, refere que as vivências emocionais podem encontrar continência e significado através, por exemplo, dos sonhos, dos escritos, de esculturas, danças, músicas. Discorre ainda que, em diversos momentos da vida, os indivíduos se deparam com emoções e sensações tão intensas que afrontam a capacidade de pensar sobre elas. Segundo Juarez, é como se houvesse uma inundação e um consequente esforço para dar conta de tantos estímulos. Para lidar com eles, é necessário conter tais sensações e propagá-las numa história possível, como no fazer do psicanalista e dos escritores, por exemplo. O Juarez une tais atividades através do trabalho onírico, que é o trabalho do sonho, que entende estar presente em ambos, sendo a função onírica base de todo o trabalho criativo. Essa função, principalmente no sentido que o Bion dá, é entendida como vital, pois dá significado às experiências emocionais, favorecendo a sua simbolização e não apresenta limites estabelecidos, sendo comum, portanto, aos sonhos, aos devaneios, aos mitos, aos jogos infantis e à criatividade. Como estimular a criatividade se parece que atualmente boa parte do desejo está dado, está pronto? Não é possível usar o fio inteiro da pipa, batizá-la, como aprendemos no documentário, porque é preciso cumprir a agenda de compromisso. E aqui eu posso falar da agenda de crianças de classe média alta e suas 1001 atividades,
Posso falar de crianças que precisam trabalhar para ajudar a família, ou mesmo dos adultos, que vão arrefecendo a sua conexão com o seu infantil. Vamos falar um pouco sobre o brincar. Esse gesto fundante do psiquismo foi inicialmente mostrado e defendido como técnica por Melanie Klein. Dizia que, tal qual um adulto associava livremente pela palavra e entrava em neurose de transferência, era pelo brincar que a criança manifestava suas angústias. Ou seja, trazia ao consciente seu mundo inconsciente pela brincadeira. O Winnicott afirmava que era difícil para as pessoas perceberem o brincar como forma de controlar ideias ou impulsos angustiantes, sendo mais fácil perceber a brincadeira somente como fonte de prazer. Arminda Berasturi, que é uma outra autora que escreve muito sobre a infância, corrobora essa ideia do Winnicott, lembrando que o brinquedo permite que sejam repetidas situações prazerosas e dolorosas que não poderiam ser reproduzidas no mundo real. Tentemos trazer isso ao mundo adulto. Será que a gente é muito diferente de uma criança quando estamos aficionados em uma série ou numa conversa estimulante e pensamos, juro que eu só vou assistir mais um episódio, ou tá, eu vou ficar só mais 5 minutinhos. Não estamos dizendo, mãe, eu posso brincar só mais um pouquinho? Que bom se pudéssemos acabar com nossas angústias só colocando uma pedra na cabeça para que elas não crescessem. Ótima solução que Andrea Jabor cita no filme para evitar de crescer e ser criança para sempre. Pena que só funciona na fantasia. O mundo real se impõe. E é mesmo essencial que se faça um massacre necessário, como diz Braulio Tavares também no documentário. O constante perde e ganha, a frustração é também constituinte do psiquismo. É tarja branca estabelecer limites a uma criança. Ao nascer, o bebê precisa poder acreditar que ele e o seu objeto primário, seja mãe, cuidadora ou quem faça esse papel, são uma unidade para, aos poucos, poder ir separando-se dela e entendendo que são dois mundos, dois desejos, duas alteridades. Vale lembrar que a entrada de um representante do terceiro aqui é fundante. E esse terceiro pode ser um pai, quem faça esse papel, ou o pai que está na mente da mãe. Pois é ele que demarca essa separação. Lacan dirá que esse terceiro fica depois representado pela cultura. A cultura nos insere no social, e sem essa inserção, morreríamos. Mas sabe o que também me parece tarja branca? Brincar mesmo na adultez. Antônio Nóbrega batucava os dedinhos infantis na própria mão. Virou brincante do ritmo, da dança, da música. O faz de conta ajuda a criança a criar, ajuda a criança a elaborar, mas ajuda o adulto também. Vai ter brinquedo na casa do fulano. Vamos brincar o carnaval esse ano. Eu vou ser a rainha da festa junina. E no dia seguinte, esse mesmo adulto volta a correr atrás do seu sustento e precisa recolher as suas fantasias, mas pôde encontrar no erudito popular um lugar que organiza, que fala de uma ancestralidade que enriquece. Pensando nesse material, eu me lembrei de uma pequena paciente minha, de 6 anos mais ou menos. Ela teme dormir sozinha e só dorme com seus pais. Quando eu toco nesse assunto, ela apenas me diz, esse assunto eu não falo. E eu digo a ela, mas eu teria que adivinhar o que tu está pensando, então. Ela sorri e me diz, se tu quiser, adivinha. E aí, logo muda de assunto e diz, toma, tu vai ser a minha ajudante. Eu seria sua ajudante em um salão de beleza e deveria fazer penteados nas barbas. Comecei a fazer o que ela me pedia, enquanto ela lavava os cabelos das bonecas e me entregava uma a uma e dizia que eu tinha que inventar os penteados. Me vi ali, tentando imaginar o que faria com aqueles cabelos, ou seriam cabeças. Literalmente mergulhada naquela brincadeira que já fora minha e que eu adorava. Como que num instante de transe, ou num momento de transitoriedade, tal qual eu citei no início dessa fala, também me conectei com aquela menininha que eu fui, e que ainda busco em mim
para voltar para aquele momento de sessão e pensar o que eu tinha sentido, para voltar, o que eu tinha sentido e para onde tinham ido os meus pensamentos. O que aquilo me contava da paciente. Só assim, quando eu pude me enriquecer de ideias sobre o que se passava ali, eu pude retomar a pensar consciente para devolver com algumas palavras, conforme descreverei aqui. Eu disse para ela, puxa, eu tenho que adivinhar o penteado que elas querem, sabe? Essa Barbie me disse que não sabe o que quer no cabelo porque ela está triste. Me contou que ela não gosta de dormir sozinha e que tem muito medo de acordar e a mamãe não estar mais em casa. A menina se vira para mim com uma expressão de surpresa, largando a boneca que estava lavando os cabelos e diz, eu também. E eu digo a ela, olha, acho que adivinhei um medo teu também. Ela diz, sim, e tenho também um pouco de medo de escuro e de uns barulhos. Para que vocês entendam um pouco melhor, a mãe dessa menina, em uma crise psicótica, foi internada. E ao chegar da escola, a paciente não a encontrou. Queixava-se muito nas sessões sobre ter sido enganada e não entendia por que a mãe não combinou nada com ela e nem o pai explicou o que tinha acontecido. Foi na brincadeira que pudemos começar a trazer o assunto à tona e que só pôde ser melhor compreendido por mim quando pude me permitir unir o que eu senti ao que a paciente tentava me transmitir. Penso que eu me deixei brincar, me deixei acessar pelo brinquedo. Curti o som da rabeca, o rufar dos tambores que a paciente me propunha, para então encontrar um ritmo que fizesse sentido para nós duas. Quase como acertar o penteado que ela queria. Trago agora algumas ideias finais. Carnaval é só uma festa popular para alguns? Sim. Mas é, para mim, constituinte da minha cultura, da minha história, de como eu comecei a me relacionar com o brincar. E talvez seja importante ressaltar que quando eu falo em cultura, eu não falo somente do social, do popular. Falo das culturas de cada um de nós, de cada paciente que se apresenta. Jurandir Freire diz que a cultura é o lugar onde o simbólico e o pulsional interagem. Permitir a manifestação dessas culturas me parece vital à psicanálise. Ouvir e reconhecer as diversidades é enriquecedor. Dessa forma, trago para debatermos se não seria a psicoterapia um ambiente favorável ao aparecimento da criatividade, beneficiando o entrelaçamento do pulsional e do cultural, para assim expressar criativamente um potencial silenciado em outros contextos. Poder se expressar dá sentido à existência, seja pela palavra, pela arte, pelo sonho e pelo brincar. Talvez, quanto mais isso puder ser estimulado, menos medicalização dos afetos será necessária. Então, são essas as ideias que eu trago para a gente começar a pensar. Muito obrigada, Carol. Excelente também. Deixamos aberta ali a caixa de perguntas, caso alguém queira colocar no chat, alguém queira contribuir. Clarice. Boa noite, pessoal. Para quem ainda não dei boa noite. Eu queria, primeiro de tudo, parabenizar a turma do estágio por essa brincadeira aqui de hoje à noite, né? Por estarem brincando, se experimentando como psicólogos no estágio, né? Acho que o estágio é um espaço de experiência, é um espaço de como ser. Então, eu estou dizendo isso porque eu sei que ficaram muito apreensivos, tivemos problemas técnicos, mas acho que aqui nós estamos aprendendo, né? E estamos brincando de fazer eventos, brincando de ser terapeutas. Então, que a gente possa também levar, né, as coisas dessa forma com mais leveza, né? Agradecer a Josi, a Carol, né? Acho que cada uma do seu jeito, pelas, enfim, né, as suas explanações muito interessantes.
Eu teria várias coisas para dizer. Eu quero dizer primeiro que eu me emocionei, né, assistindo o documentário, e eu acho que a emoção fala, né, desse despertar, desse toque na nossa criança de dentro. Acho que quem não se identificou no documentário, como falou a Carol, né? Enfim, né, e puxando um pouco a sardinha assim, para os meus lados mais freudianos, penso que a gente pode pensar essa questão do brincar ou questão da criatividade em vários sentidos, né? A Josi falou do jogo do carretel, né, do Fordá. Freud coloca em 1920 no texto Além do Princípio do Prazer. A minha cabeça viajou, né, para muitos outros momentos. Eu viajei lá para o Totem Itabu, 1912, 13, quando apareceram as festas culturais, e fiquei pensando no banquete totêmico, né, na primeira representação simbólica daquele assassinato do pai Primevo, então, que, né, nos dividiu, né, entre o jeito de ser, o modo de ser selvagem e o início da civilização. E ali, para que o interdito, como a Carol colocou, né, pudesse se estabelecer, começou a se fazer uma representação ao invés do ato em si, né? Então, foi a primeira, Freud chama da primeira festa da humanidade, em que aquele ato, né, tão recheado de importância era novamente representado, simbolizado, e se dava vazão, né, nesse sentido. Também, esses tempos estava lendo o texto do Recordar, Repetir e Elaborar, e a gente pensa muito no Winnicott. Eu penso direto no Winnicott, quando penso no brincar, né? O Winnicott fala, né, da psicoterapia como um ato de brincar, o Winnicott fala do espaço transicional, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. E quando eu estava lendo o Freud, o texto esse de 1914, ele fala que a transferência é um playground. Então, eu acho que a gente pode estender, aí como a Josi e a Carol estão falando, e pensarmos nessa nossa brincadeira psicoterápica diária com os nossos pacientes, como se fôssemos, né, representantes da mãe, representantes do pai, como se eles fossem crianças conosco, né, e pudessem trazer esse conteúdo para esse espaço intermediário, tá? E acho que talvez essa seja uma maneira de resgatar isso, assim, nós precisamos nos castrar por um lado, né, e ascender para uma vida adulta, vida do trabalho, mas quantos pedaços de nós ficam rodados aí nesse sentido e que precisam ser resgatados. Tem uma frase do documentário, eu não me lembro qual delas disse, mas ela disse que o brincar seria uma maneira de estar por inteiro. Essa frase me chamou a atenção, né? Estar por inteiro, resgatar os nossos pedaços perdidos pelo meio do caminho, né? Abrirmos espaço no nosso dia a dia tão atribulado de tarefas, de obrigações, de demandas, irmos brincar um pouco com, né, com os nossos terapeutas, com os nossos analistas, como diz o André Green, né, estabelecer esse espaço terciário para a gente brincar entre o nosso primário e o nosso secundário. Enfim, acho que é um tema super amplo, né? Acho que a gente pode puxar também a questão do excesso de medicalização, né? Nessa anestesia dos afetos que a gente se depara muito hoje em dia. E talvez pensarmos numa, enfim, mais psicoterapia, mais frequência de psicoterapia, que às vezes é uma coisa que a gente também esbarra.
Mas, enfim, só para colocar mais uns elementos na nossa brincadeira aí de hoje. Eu até vou acrescentar, Clarice, isso tudo que tu está trazendo, né, do campo transferencial e do nosso papel, que o Ricardo Rodolfo, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, que eu acho que nos toca diretamente, né, enquanto analistas, terapeutas da infância, que ele diz assim, onde era o brincar, o trabalho deve advir. Né? Então, é esse espaço que a gente se conecta, né, lá com a criança que nós fomos, como a Carolina trouxe muito bem, né, na fala dela, que a gente traz, que a gente empresta, né, numa reverie, empresta para o paciente, como uma boa mãe, né, e aí a gente traz de volta aí, não, porque nós não podemos ficar só na brincadeira. E daí advém o nosso trabalho, né? De auxiliar essas crianças a poderem nominar o que até então, né, era inominável, não tinha uma representação clara para que pudesse ser falada. Né? Como no exemplo que a Carolina traz da criança do medo de dormir, do medo de ficar só, né, e que aparece então, no que a Barbie contou. E aí entra também, né, a gente, nesse poder lembrar do menino, da menina que nós fomos, é pensar também no saudável do infantil, né, porque a gente fica também pensando, mesmo com os nossos pacientes adultos, a gente pensa no infantil enquanto aspecto neurótico que ele traz, né? Mas o que tem de saudável também nesse infantil que precisa ser resgatado? Né? Nosso, enquanto pacientes, enquanto, né, esse sujeito que deita lá no divã também, ou que senta, né, nas nossas sessões de psicoterapia, ou, né, dos nossos pacientes, né? Então, poder potencializar esse infantil saudável, lá como quando a Carolina se revitaliza, né, como ela trouxe no carnaval anualmente, né, e que a gente pode trazer para dentro do trabalho da gente também. Então, quando a gente empresta a criança, um pouquinho da criança que a gente foi, né, para os nossos pacientes. E aí, pessoal? O filme deixou todo mundo emocionado e mudo? Eu vou me atrever a falar um pouquinho do pouco que eu vi o filme, mas vendo vocês falar, assim, fiquei pensando nessas conexões assim que a gente tem com os pacientes, assim, né? E me arremeteu muito às questões dos ritmos, assim, né? Falamos sobre carnaval, né? Sobre como essa conexão também que existe entre mãe e bebê também são baseadas em ritmos, assim, né? Uma canção de niná, uma festa, o primeiro ouvir o coração batendo do bebê, né? Então isso acabou me lembrando muito, né? De como a gente tem que se emprestar e talvez se conectar com o ritmo da criança que está ali, né? Então fiquei pensando mais ou menos isso, assim. O ritmo é um dos indicadores de subjetividade, né, de constituição psíquica que o Vitor Guerra, né, pontua, traz para a gente, né, no sentido de que esses ritmos, né, que vão se estabelecendo na vida da gente, alguns que a gente não sabe nem bem porquê, as rotininhas que a gente vai desenvolvendo, né, e que a gente vê no brincar também. A criança que estabelece uma forma de brincar e repete sessão após sessão, ou na brincadeira no desenvolvimento normal, né? Até que aquilo possa se elaborar, seguir, mas dentro
de um mesmo ritmo, né? E que tem a ver lá com esses ritmos iniciais constitucionais. Não sei se a Carolina quer comentar alguma coisa. Eu também me lembrei do Vitor Guerra, né, quando o Leonardo falou do ritmo, né, que ele tem todo um trabalho mostrando, né, Leonardo, assim, a importância desse ritmo já desde da hora da formação psíquica desse bebê na cabeça do pai e da mãe, né, e o quanto isso já vai estabelecer essa conexão que depois ele também vai comparar, e aí muitos outros autores vão comparar com o ritmo que se estabelece numa sessão analítica, né, do paciente com o seu analista. Esse ritmo que está presente o tempo todo, né, desde, como a Carolina trouxe, né, lá, do psiquismo de pai e mãe, antes da concepção do bebê, desse ritmo desse bebê dentro da barriga da mãe, né? É o ritmo do cordão que está ali, né? Com fluxo sanguíneo e que o bebê está ali acompanhando, são todas as vibrações que acontecem dentro desse espaço inicial ali compartilhado entre mãe e bebê intrauterino. Então, são ritmos, né, que vão nos acompanhando vida fora e para que corpos se acomodem, né, o corpo do bebê ao corpo da mãe, tem que adaptar esses dois ritmos, e para que o paciente se encaixe, se acomode com a gente poder adaptar também o nosso ritmo ao ritmo do paciente, né? Às vezes a angústia, a ânsia que a gente tem de ver resultados, né, do paciente, e lembrar que ele não vai funcionar no nosso ritmo, ele não vai nos apresentar isso dentro do nosso ritmo de espera, né? Então, o ritmo da fala dentro de uma sessão, né, o ritmo de condução mesmo da sessão. Eu vi esse documentário algumas vezes e cada vez ele mobiliza de uma maneira diferente, porque cada vez a gente está numa fase diferente, né? E da última vez que eu vi, alguns meses atrás, eu estava na escola, então ele me mobilizou para uma outra questão, mas agora que eu fui rever no estágio, eu fiquei pensando, por estar muito presente com a Josi, que eu participo do grupo com ela do Brincar, e com a Marta, acabou me mobilizando para pensar outras questões que é dentro tanto da faculdade, mas pensando na profissão, na clínica, que é a questão de quando a gente pensa a criança, a gente foca muito nas fases do desenvolvimento, e a gente até pensa, né, dentro ali de quando trabalhar com a criança, no brincar, mas de uma maneira que às vezes até chega a parecer muito superficial, ou quando a gente até está pensando na clínica com o adulto, mas a gente, quando está se referindo a ele na criança, como foi esse brincar, sem levar realmente em conta o quanto esse brincar da criança fez toda a diferença na vida dela. Quando a gente está pensando como ele simbolizou todas as questões. Se a gente está pensando o quanto brincar é importante na vida de uma criança, no desenvolvimento todo dela, por que eu não estou levando isso com tanta profundidade? Né? Quando a gente se depara para estudar realmente isso, todos os autores que a gente tem estudado, Winnicott, Bion, todos os contatos que eu estou tendo, eu falo assim, nossa, tem um mundo aqui, né? É tão complexo, tem tanta coisa acontecendo, e a gente olha para observar as brincadeiras das crianças, as coisas que acontecem, né? O que está dentro delas e fora, e o filme, o Tarja Branca acaba trazendo isso, né? Essa coisa do, calma, é brincadeira, mas é coisa séria. E aí eu fiquei muito nisso, quando a gente vai até ver as disciplinas de desenvolvimento humano, né, que a gente vê as fases ali,
tem quase um rodapé, né? O brincar. Onde está esse espaço que ele deveria estar, né, dentro desse desenvolvimento humano que ocupa, que é tão grande dentro da gente e que permeia na vida, e a gente sempre dentro da clínica vai se remeter à infância, e ele não está lá de uma certa maneira, né? Quase uma autocrítica, assim, que faço a mim mesmo, inclusive. Agora que estou com a Marta e com a Josi, né? E falando também hoje de manhã, a gente estava vendo justamente esse tema, né? Sobre o brincar em Winnicott. E primeiro eu queria parabenizar vocês, né, Josi e Carolina, assim, e dizer que os comentários de vocês foram muito pertinentes, né, e o da Carolina mexeu muito comigo, assim, porque eu achei muito de uma sensibilidade, assim, essa comunicação que ela conseguiu fazer com essa menina da criança dela, né, o quanto ela sentiu na transferência, o que aquilo mobilizou, e contra-transferencialmente ela pôde fazer aquilo que o Bion fala da reverie, né, pôde transformar e devolver de uma forma, com uma comunicação sensível, assim, e muito construtiva, muito bonito mesmo. Parabéns, Carolina, pelo teu trabalho com essa menina e provavelmente com as crianças, né, que tu atende. E uma coisa que eu achei curioso, que hoje de manhã a gente estava falando sobre o brincar e como brincar por si só é terapêutico, né? E que muitas vezes a gente se depara com algumas questões assim referentes a falar sobre o brincar como sublimação, o brincar como formas de lidar com instintos, até que o Winnicott critica, né, um pouco essa questão que se associava o brincar à masturbação, né, na questão do desenvolvimento, e quanto isso tem que ser deixado de lado, assim, né? Porque o brincar, para mim, o Winnicott, ele transformou o conceito, assim, ele vê o brincar como uma nova forma, assim, é bem diferente dos outros autores, né? Porque ele diz que o brincar e até no documentário, um dos que faz o depoimento fala, né? Ele integra, o brincar é algo que faz o mundo ter sentido, integra, né, o próprio ser, assim, que é bem o que o Winnicott fala, e a pessoa que faz o depoimento nem era da área, né, então eu fico pensando que sensível que o Winnicott era, né, e são muitas questões, assim, eu consegui ver uma parte do documentário hoje no consultório, me arrepiava, porque eu acho que é muito emocionante mesmo, né, como o Thiago falou. E queria acrescentar a questão do bom humor, né? O quanto, quando a gente está com pacientes adultos, a questão do nosso jeito de falar, do quanto que a gente pode ser leve com as pessoas, o quanto a gente pode ter essa escuta que vê naquele adulto a sua criança, o seu infantil, né? A Marion tem um vídeo no YouTube, a Marion Minerbo, que ela faz um exercício numa apresentação que ela fez na Sociedade, se eu não me engano, de Minas Gerais, que ela conta casos de pacientes adultos que ela recebe no consultório e como ela consegue enxergar naquele adulto como aquele adulto teria sido, que tipo de criança que ele teria, de que forma ele teria feito o seu desenvolvimento, né? É muito interessante, assim, eu acho que isso faz a gente conseguir ter um olhar muito mais leve, mais assim de compreensão do outro, mais empático, né? Então acho assim, sempre quando até comento, né, com vocês que estão no estágio básico, assim, sempre olhar a criança no adulto é um baita de um exercício, assim, né, que faz a gente até situações sejam mais de neurose ou mais graves, enfim, né, sempre há uma criança no adulto. Ferenczi fala muito isso também, né, Ferenczi, Winnicott, enfim, então
Eu me lembrei da questão do bom humor, porque a gente terminou o seminário dando risada, o tema era o brincar e não foi vinculado assim. Aí eu não sabia, quando eu fiz o programa, que a gente veria no mesmo dia o documentário, teria esse comentário Tarja Branca. Achei que fechou bem, porque era o mesmo tema, assim. Então, parabéns pela organização. Essas questões tecnológicas eu acho que são inevitáveis, né? Como a Clarice bem falou, vamos brincar, né? Ter bom humor, leveza na vida, a gente só ganha com isso, né? Carolina. Fala, Carolina. Eu só queria dizer, primeiro, Marta, obrigada pelo sucesso, assim, e eu queria aproveitar, na verdade, né, para dizer que é Augusto o teu nome? É que tá aqui, para mim aparece Augusto. É Tiago, aqui no Zoom. Tá, é porque tá Augusto, eu não sabia, então Tiago. Que eu acho uma coisa importante, assim, da gente lembrar é que a gente vai construindo essa noção, né, da importância do brincar, né, e que eu acho que é uma coisa importante, porque eu acho que é exatamente o que nos diferencia, né, em como a gente vai trabalhar com uma criança, né, e talvez essa tenha sido uma das grandes brigas teóricas lá atrás entre a Ana Freud e a Melanie Klein, né, quando uma disse assim, não, olha aqui, isso aqui pode ser uma técnica, né, isso aqui, existe transferência aqui, a gente não precisa trabalhar com uma criança com um olhar mais educativo, né, que talvez essa seja a grande rixa entre elas. Claro que eu estou simplificando muito, né, mas o quanto isso foi construído, né, começou lá naquela ideia do Fordá, que a Josi lembrou, né, e veio vindo até chegar nesses autores atuais aí, que vão, aí, de fato, trabalhar com a importância do brincar, né, e assim como com a minha paciente, foram muitas sessões achando que eu não estava fazendo nada, né? E a gente tem essa sensação quando atende criança, tá, peraí, eu tô aqui jogando Uno, mas o que eu tô fazendo? Tá, eu tô aqui brincando de jogar bola, mas o que eu tô fazendo, né? Muitas vezes isso aconteceu até que a gente pudesse chegar onde a gente chegou, né? Então, acho que isso é uma coisa que nos ajuda, porque assim como adultos, né? Às vezes o paciente vai lá, fala, e você pensa assim, tá, né? E aí? Então, acho que é uma coisa que a gente vai construindo, né? E que bom que tu está podendo olhar o brincar com uma outra importância agora, né? Com um outro significado, né? Então, acho que isso é legal e faz parte da gente poder ir construindo ao longo do tempo. Diego? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Não ouvi da Marta agora também, a gente, relembrando o que a gente falou, me veio muito o que a gente aprendeu na faculdade de biologia, que de umas tantas teorias que existem de como a gente se tornou o que é hoje, né? Porque um animal tão frágil, que não sabe voar, não sabe correr, não é um dos mais velozes do mundo, né? Tem vários predadores acima do que nós. A gente está no topo da cadeia alimentar no mundo inteiro, né? E uma das tantas teorias que existem dessa evolução humana é o poder de mitificação. O homem tem o poder de ter a fantasia, né? E interessante que essa teoria, não me lembro qual é o autor, ele precede a revolução cognitiva. Ou seja, nós primeiros aprendemos a simbolizar, aprendemos a criar mitos, a criar fantasias, para aí a gente revolucionar, fazer a revolução cognitiva, que é o poder de raciocinar e transmitir essas histórias, né? E eu acho que o brincar é essa simbologia, é essa forma da gente trazer a natureza humana, é o nosso gênio, né? Então, e é bem como o Winnicott fala, o brincar ele está num espaço que não é apenas aquele analisar o brincar, ele está naquele espaço. E eu acho que é exatamente isso que vai ao encontro da teoria, que entende que o poder de fantasiar humana precedeu a cognitiva. Então a gente aprendeu a primeiro a simbolizar, para depois transmitir. Agora me lembrei disso. Né? Posso só fazer um comentário, a partir do que o Diego está trazendo, né? Justamente uma das coisas que o Huizinga traz, né, sobre o homem Ludens, é que ele traz que Homo Ludens, ele traz justamente isso, assim, né, que se tu olhares na natureza, os animais também brincam corporalmente,
tu vai ver, né, um cachorrinho brincando com o outro, fazendo que ataca, que pega, né, permitindo que o outro suba em cima, faça que vai morder, mas não morde, né? Eles têm todo um jogo de brincar, né? Os gatinhos, mesmo os animais maiores. Bom, mas o que diferencia o brincar humano do brincar animal, independente da espécie, é justamente isso que tu trouxesses, é essa capacidade de representação, né? De colocar significantes e símbolos, mitificar, né? Fantasiar, é o faz de conta que, diferente, para além, né, do que os animais fazem ali entre eles corporalmente. Só queria acrescentar, né, que essa é a grande diferença aí. Clarice? Eu tava tentando não comentar mais, mas a gente fica aqui, né, brincando com os pensamentos, né? Mas enfim, né, a partir, juntando isso que o Diego trouxe, né, que eu acho que eu comentei um pouco nessa cena imaginada do Freud, né, do Totem e Tabu, e desse banquete totêmico que brincava, né, com o assassinato e que virtualizava, então, este ato. Juntando o que o Leonardo disse do ritmo também, né, eu acho que eu pensei na importância do ritmo de presença e de ausência, né, para que se abra um espaço entre, né, esse espaço que será o espaço da virtualidade, como diz o Freud, da representação, da simbolização. Não quero também saturar vocês, eu sei que a gente está, né, na hora de daqui a pouco de acabar a brincadeira e tomar banho e dormir, todo mundo tem que acordar no dia seguinte e trabalhar, né? Mas, enfim, o Freud tem uma expressão chamada satisfação alucinatória dos desejos, né? Que quando a mãe falta, e o Winnicott diz que a falta é tão importante quanto a presença da mãe, né? Que ela possa se afastar e permitir que o nenê, o bebê, brinque com a sua saliva e imagine o peito, né? Imagine o leite. E claro, e que depois reencontre a mãe e que possa também progressivamente ir discriminando, né, como a Josi falou, o que está dentro da cabeça dele, fora, o que é eu, o que é o outro. Enfim, juntando a isso, assim, me lembrei de uma frase do Winnicott que ele diz, eu me lembrei com esse teu caso, Carol, ele diz, esconder-se é um prazer, mas não ser encontrado é uma catástrofe. Então, enfim, eu acho que diz desse ritmo de presença e de ausência, e eu pensei que a tua pacientinha estava brincando de esconde-esconde contigo, né, de alguma maneira ali, né, esconde-esconde dos pensamentos, e que ela precisava que fosses em busca de encontrá-la, né, encontrar o que tinha dentro da cabeça dela, né, encontrar os representantes. E só para acrescentar um pouco mais aí a nossa brincadeira de hoje. Mais alguém quer contribuir? Eu quero agradecer a todos, né, que aqui estão com as colaborações. Me emocionei hoje também e fiquei pensando assim, o que é essa criança, né, que está em nós. E agora, aproveitando o que a Clarice falou sobre que é importante, né, a mãe se ausentar para a gente criar, para a gente imaginar, enfim, e para aprender com as crianças que elas amam incondicionalmente, onde é que isso foi ficando de lado na nossa criança, e o quanto é importante nós acessarmos aquela criança que está lá para justamente criar a conexão, seja com o paciente ou até com as relações do dia a dia, né? Então, a gente tem essa possibilidade de brincar no nosso próprio processo. Agradeço a todos que estão aqui.
Enfim, foi uma noite muito emocionante, pelo menos para mim. E obrigada, gente. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Carolina. Obrigado, Josi, por terem aceitado o convite. Obrigado, Clarice. Leonardo, pelo suporte a gente técnico. Obrigado a todos os convidados, todo mundo que esteve aqui com a gente essa noite. E até o próximo Cine Café. Posso deixar 2 provocações? Pode. Uma, né? Vou deixar uma pergunta aí para cada um levar e pensar, né? Levar para o seu travesseiro, né? Como é que a gente está colocando o lúdico no lugar certo nas nossas vidas? Será que estamos, né? Colocando o lúdico no nosso dia a dia, onde e como? Bom, e a outra é que quem quiser também estudar sobre o brincar, o jogar dentro da psicoterapia, a gente tem um grupo de estudos na Horizontes, né? Tem discutir tudo isso com a gente. A gente, inclusive, vai ficar salvo para quem não viu hoje, vai ficar salvo no YouTube. A gente vai deixar tudo no link, os grupos de estudos, a Carolina também, a Marta também tem, vai estar tudo no link, a gente vai linkar lá, tá bom? Boa noite a todos. Ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Pessoal, obrigada.